estúdios da TV Graça Internacional, aqui estão as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Abençoado com todas as bênçãos espirituais. Bem, o tema de hoje é o Pai dos Espíritos. Esse é o tema. Naturalmente é o Pai dos Espíritos e a disciplina de Deus. Deus estabelece convênios e Ele diz que é o Pai dos Espíritos e disciplina os filhos enquanto eles estão aqui na terra, ou seja, enquanto estão no céu, não no céu, porque esse é um projeto aqui embaixo, é para nós vivermos, diz a palavra. Mas vamos ler para ver claramente como essa disciplina é aplicada, a quem ela é aplicada e para que ela serve. Em Hebreus capítulo 12 está escrito, do versículo 5 em diante, diz: E haveis já esquecido a exortação que como a filhos se vos dirige, dizendo: Filho meu, não menosprezes a disciplina do Senhor, nem desmaies quando és repreendido por ele. Porque o Senhor ao que ama, disciplina e açoita a todo o que recebe por filho. Se suportais a disciplina, Deus vos trata como a filhos. Porque que filho é aquele a quem o pai não disciplina? Mas se vos deixa sem disciplina, da qual todos têm sido participantes, então sois bastardos, e não filhos. Por outro lado, tivemos a nossos pais terrenais que nos disciplinavam e os venerávamos. Por que não obedeceremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Bem, aqui está o ponto crucial. O pai espiritual não está falando de pais físicos. Ele está falando de uma disciplina espiritual. Essa disciplina é só para filhos. Você precisa entender isso. Os bastardos, eles não são disciplinados. Eles chegam à verdade e nunca chegam ao conhecimento pleno. Eles podem entrar e sair do ministério, mas nunca chegam à verdade plena, porque são bastardos. Os bastardos, os anjos cuidam deles lá, e não há disciplina lá. É perigoso estar nas mãos da cobertura por ser um bastardo. Ao passo que aquele que é filho pode estar debaixo dos anjos, debaixo da disciplina, debaixo de açoite, e sempre está seguro, porque o propósito da disciplina é para que vivamos, para que reinemos em vida. E isso é um projeto aqui na terra, como eu lhe disse, e há apenas um Pai dos Espíritos, não há dois. E esse Pai dos Espíritos disciplina aqui nos céus. Quero dizer, na terra é para as pessoas que têm corpos físicos, para as pessoas que estão aqui embaixo, e o Pai também é alguém que tem um corpo físico. Diz, é uma disciplina com o propósito de educar e preparar o crente para a vida, para viver bem, em paz e descanso. A disciplina é um conhecimento que chega na mente, ou seja, o espírito, e vem com o propósito de que o crente conheça sua verdadeira identidade. Esse é o primeiro propósito, iluminar os olhos de seu entendimento, para que você conheça a sua verdadeira identidade, porque é aí que a felicidade começa. Uma vez que você conhece sua verdadeira identidade, você não é mais o ladrão, você não é mais o médico, você não é mais o advogado, você não é mais o pai exemplar, você não é mais bom ou ruim, você não é mais o fechado, você não é mais o viciado em drogas, a prostituta, você não é. Isso acabou. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Essa não é a sua identidade. Essa era uma desordem que você tinha em sua carne devido a situações e causas diferentes. Experiências, política, seu povo, seus pais, seus avós, seu nome de família. Isso não o ajudará aqui. O objetivo é
que você conheça a sua verdadeira identidade, e é para isso que serve a disciplina. A disciplina se manifesta na mente, ela se manifesta para educá-lo, para lhe dar conhecimento. Quando esse conhecimento chega, você não é mais um órfão, enquanto o bastardo é sempre um bastardo. Agora, o filho sempre fica em casa. Disse meu antepassado Jesus de Nazaré. O filho sempre fica em casa, o escravo não. Esse é inseguro. Agora o filho está onde está, nas mãos dos anjos, ou seja, está sendo açoitado. O propósito é educá-lo para a vida. Aquele que começou a boa obra em você, nas crianças, vai terminá-la. Por bem ou por mal, mesmo que seja a força, de qualquer forma ele a terminará, se você for um filho de Deus. Agora, como eu disse, essa palavra, veja o que diz em Hebreus 4:12. Diz porque a palavra de Deus, isto é, o evangelho da incircuncisão, pois a palavra deste pacto é a incircuncisão. A do outro pacto era a circuncisão, e ainda era ensinada lá. Mas diz, nesta aliança, já falando que estamos em uma nova aliança, ele diz que é como uma espada de dois gumes. Ele diz, é viva e eficaz, e mais cortante que toda espada de dois gumes, e penetra até dividir a alma e o espírito. Esse é o propósito. Ela vai continuar lutando com você até quebrá-lo. Ela vai continuar trabalhando com você. Isso é um trabalho de detalhe, um trabalho de cuidado. Porque ela quer quebrar você, separá-lo, mas não destruí-lo. Mas a palavra carrega esse propósito. Até dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas. E ela discerne, esse é o propósito também, que você conheça a sua identidade e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Um dos propósitos é que você saiba quem você realmente é. Escrevi aqui em uma pequena nota, diz que é um conhecimento real de quem somos. É conhecer a si mesmo, quem sou eu, o que eu busco, em que acredito, qual é o conceito que tenho de mim mesmo. Sou realmente o que estou projetando? Ou sou um mentiroso? Sou um hipócrita? Para onde estou indo? Esse é o propósito dessa palavra. E a disciplina, né? A disciplina acompanha o propósito em que você se encontra. É por isso que muitos, quando entram nesse ministério, isso os assusta. E eles são detratores, eles dizem, espere, eles estão me conhecendo aqui e eu não quero que eles me conheçam de verdade. É como eu disse antes, é como se você abrisse um zíper e sai a verdadeira identidade. E esse é o propósito. É por isso que muitas pessoas não entram no ministério, elas têm medo desse ministério. Há pessoas que têm medo de serem conhecidas. Têm medo de saber quem são. Elas inventam desculpas, dizem que ele não pode ser Jesus Cristo homem, não pode ser, e inventam 1000 desculpas. A ideia delas é não serem encontradas, ficarem escondidas. Muitas pessoas têm medo do ministério do Espírito. Que Espírito? O único Espírito que existe, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a Palavra de Deus, o Evangelho. É tudo a mesma coisa, o Pai, o Filho, eles são sinônimos, abençoado. Esse é o propósito da palavra, que ela possa correr e ser glorificada em vocês. O propósito da palavra que eu prego é que você encontre a si mesmo, que você saiba quem você é, não nadar muito longe e depois se afogar na margem. É melhor se afogar no meio do lago, mas não na margem. Você sabe que eu disse que há pessoas que têm medo desse ministério? É claro que sim. Elas têm um medo terrível do ministério. É como o gado. Os bois, eles os mantêm em um curral, mas você sabe que precisa, para conseguir bife, costeletas. Bem, as costeletas são costeletas de porco, não são? Mas mesmo com os porcos é a mesma coisa. Eles andam por aí, estão no curral, sobem e descem, pastam e ficam quietos.
mas há um lugar onde eles são mortos, e esse lugar tem cheiro de sangue. E quando esses animais são levados para o abatedouro, eles sentem isso, sentem o cheiro, têm olfato. Eles têm um olfato diferente do dos vampiros. Os vampiros adoram sangue, não é mesmo? É como diz a lenda, a mentira de Hollywood. Mas esses animais sentem o cheiro de sangue de longe e por isso cravam as patas com força para não serem levados ao matadouro e precisam ser puxados porque sentem o cheiro de sangue. E é assim que são essas pessoas que têm medo desse ministério. Esse é o ministério do Espírito. Perdoe-me, o único ministério do Espírito, porque há apenas um Pai dos Espíritos, não há dois. E quem é o Pai dos Espíritos? Bem, imagino que o Pai dos Espíritos seja aquele a quem o Evangelho foi revelado, que disciplina os crentes. Quem é o único Pai dos Espíritos? Bem, aquele que disciplina com o Espírito, aquele que traz revelação para que você conheça sua verdadeira identidade. Para quê? Para que você saiba que é predestinado, um escolhido, um eleito, um santificado, que você é muito especial, que você é um tesouro em um vaso de barro, que você é um Deus, que não há arma forjada contra você, que se houvesse demônios eles o temeriam e fugiriam de você. Fariam como os bois quando cheiram onde há sangue. Parece que esta palavra vem para lhes dar a conhecer que vocês foram escolhidos antes da fundação do mundo e que vocês são abençoados e que você já era filho antes de ter carne. É por isso que a palavra diz que os filhos, como dizem Hebreus, eram participantes da carne e do sangue. Eles participaram, eles eram filhos e participaram da carne e do sangue. É aí que você conhece sua verdadeira identidade. Por que esse ministério deixa as pessoas felizes? Quero dizer, somente aqueles que permitem que ele as faça felizes. Porque o bastardo não se permite ser disciplinado de forma alguma. Mas por que isso faz as pessoas felizes? Em Cuba, há milhares de pessoas felizes. No Equador, em toda a América Central, na América do Sul, no Cone Sul, em Santo Domingo, em Porto Rico, em todos os Estados Unidos, na Espanha, na Europa, em todos os lugares. Mas por que isso as faz felizes? Essas pessoas não se comovem com nada. Por quê? Porque elas conhecem seu verdadeiro pai espiritual, eles sabem o que aconteceu com seu espírito. Veja o que diz em Hebreus 5,14. Dado, porém, alimento sólido é para os que têm alcançado maturidade, para os que pelo uso têm os sentidos, que é onde está a mente, os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Isso é para aqueles que atingiram a maturidade. Esse é o propósito deste ministério, levar para ti a maturidade, para que não sejas um menino em Cristo, para que você não fique como os outros, dando socos no ar, soprando demônios, soprando, orando pelos doentes, pedindo a Deus que os ajude, sem saber que já são abençoados, fazendo procissões nas ruas para que a Virgem liberte seu povo das guerrilhas que ela os libertará do comunismo e passam a vida inteira assim e não chegam a lugar algum. Observe que o bastardo é uma pessoa que se aproxima da verdade, mas nunca chega ao pleno conhecimento dela. Veja como está escrito em 2 Timóteo, falando sobre esses bastardos, no capítulo 3, versículo 5, ele diz que tinham aparência de piedade, mas negaram a eficácia dela. A estes evita. Eles têm uma aparência, eles dizem, aleluia, glória a Deus, Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus continue a abençoá-los, bênçãos, dizem quanta religiosidade sai de suas bocas, mas não ousam dizer abençoado. Sabe por quê? Porque tem medo de serem comparados a nós. Eles sabem que eu sou o pai da fé, o pai da doutrina, sem pecado. E eles sabem que você é abençoado, mas eles têm medo dessa fraseologia. O versículo 7 diz, estas, referindo-se às mulheres que também estavam se aproximando, elas estão sempre aprendendo e nunca chegarão ao conhecimento da verdade.
No versículo 8 diz, estes resistem, e da maneira que Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também, como você viu, eles resistem ao seu líder. Assim também estes resistem à verdade, homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. Mas não irão mais adiante, porque sua insensatez será manifestada a todos, como também o foi daqueles. Assim, existe o Pai dos Espíritos, que disciplina o verdadeiro Filho. Isso é um privilégio, ser disciplinado por Deus. Aqueles que se conhecem, que não têm medo de serem vistos. Vejam, fui transparente com a imprensa, com vocês, contei que fui ladrão, que fui viciado em drogas, que estive na prisão, que me comportei mal, que cometi erros. Sou transparente, sabe por quê? Porque não tenho medo. Você não vê que a verdade é para a verdade? E nada disso me afeta. Todos nós temos oportunidades aqui. Todos nós que sofremos e passamos por provações, temos a oportunidade de ser disciplinados. Se a disciplina de Deus não o curar, nem mesmo o médico chinês poderá salvá-lo. Se a disciplina de Deus não o corrigir, você veio da fábrica danificado, você é um bastardo que nada pode ajudá-lo. Mas se você é um filho de Deus e estiver selado com esse espírito da verdade, você suportará a disciplina. Às vezes essa disciplina causa dor e vem a perseguição e os mal-entendidos, mas você suporta essa disciplina. Vamos ver o que mais eu escrevi aqui. Para que serve essa disciplina? Veja como está escrito. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12 diz. Versículo 12, e não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que é o Espírito Santo, que vem de Deus. Para quê? Para falar em línguas, profetizar, dar minha própria opinião? Não. Para quê? Para que saibamos o que Deus nos deu. Esse é o propósito da disciplina de Deus, para que tu saibas quem tu és, onde vais, de onde veio e para onde está indo. A disciplina de Deus é maravilhosa. Te corrige, te ilumina, te guia, para que o coxo não saia do caminho. Você é coxo, mas a ideia é que você não saia do caminho. Ele o ensina a fazer caminhos retos. Se eu andar assim e se eu for por aqui, eu aprendo, ela não sai, eu a tenho sob controle. Eu o levo cativo à obediência de Jesus Cristo. É isso que a disciplina do Senhor faz, ela corrige. É por isso que Isaías chamou esse caminho de santidade. Ele diz, e não importa quão desajeitado, não importa quão bruto ele seja, por menos instruído que seja, ele não sairá desse caminho. Porque aqui o que importa não é a inteligência humana, mas se você é um filho, você será disciplinado e entenderá a disciplina. Não importa o grau acadêmico que você tenha. O que importa é a disciplina. Não é a disciplina de um pai terreno que até mesmo busca o melhor para você. Mas como você sabe, os pais terrenos às vezes nem sabem como disciplinar você. É batendo e gritando. É tudo o que já vimos em toda a história, abuso. Mas não, este é o Pai dos Espíritos, este é aquele que educa, aquele que ensina o caminho, que o conduz ao triunfo. Ele diz, para que possamos viver, diz a palavra do Senhor. Deixe-me ver que outras anotações eu tenho aqui. Bem, vamos voltar ao assunto. O Pai dos Espíritos. Essa disciplina é agora aqui na terra, nos céus, não no céu, mas nos céus, para que possamos viver, para que as intenções e os pensamentos possam ser vistos. Mas o homem corrupto de entendimento não o entenderá. O homem corrupto de entendimento continua tropeçando e tropeçando. Além disso, as vacas são mais inteligentes. Uma vaca tropeça em um lugar apenas uma vez. A partir daí, a vaca nunca mais tropeça, pois sabe onde fica o buraco. Mas o corrupto do entendimento continua a tropeçar no mesmo lugar. Os anos se passam e eles continuam na igreja. Em qual igreja? Isso nem sequer é igreja, são sinagogas protestantes, sinagogas pentecostais, sinagogas de divisões de espírito, de suspeitas,
de homens que criam o mal. Eles são maus, corruptos em seu entendimento. Veja o que está escrito em Hebreus, capítulo 12. Observe em Hebreus capítulo 12, versículo 23 a 25, veja o que diz. A congregação dos primogênitos que estão inscritos nos céus, a Deus, o juiz de todos, é o Pai dos espíritos, aos espíritos dos justos feitos o quê? Dos justos feitos perfeitos. Esta é uma congregação que está no céu, de seres com corpos humanos, cujos espíritos foram aperfeiçoados. Diz a Jesus, o mediador do novo pacto, e ao sangue aspergido que fala melhor que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala. E você pode dizer que o que está acontecendo é que Jesus de Nazaré está falando ali. Mas não é assim. Ele não falou sobre essas coisas. Ele já estava morto, já havia ressuscitado, já estava habitando em uma luz inacessível. Ele está falando agora, este é um livro profético para a congregação, onde a revelação que forma os espíritos, que dá disciplina ao espírito, iria aparecer. Isso não existia antes do ano 1093, isso não existia. O que existia era a apostasia, não havia fé. Do ano 73 até hoje, desde que Jesus Cristo, o homem, aí começou o trono da graça, aí começou a disciplina, aí começou a espada do Espírito, aí começou a verdadeira identidade, aí começou tudo isso no ano 73. Paulo o deixou e passou o bastão para mim. É por isso que Paulo diz, eu pus o fundamento e outro edifica em cima, e esse estava vindo para o futuro, e esse futuro já está entre nós. E já estamos recebendo a disciplina de Deus, já estamos nos exercitando para a transformação, porque não é possível entrar na transformação com uma mente corrupta. É por isso que esses detratores deixaram o ministério, pois não se vistam bem, porque não se transformarão. Não se vistam, porque quando a transformação chegar, haverá choro e ranger de dentes para aquele que não for disciplinado com essa palavra. Veja como está escrito, no 25º versículo. Vede que não rejeiteis ao que fala. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram ao que os admoestava na terra, muito menos nós, se rejeitarmos ao que admoesta desde os céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora tem prometido, dizendo, ainda uma vez, e moverei não somente a terra, senão também o céu. E esta frase, ainda uma vez, indica a remoção das coisas móveis, como as coisas feitas, para que o imutável permaneça. Assim que, recebendo nós um reino imóvel, tenhamos gratidão e, mediante ela, sirvamos a Deus, agradando-lhe com temor e reverência, porque nosso Deus é fogo consumidor. Esse é o chamado, abençoado. Esse é o chamado desta hora para participar dessa disciplina. Para concluir, Hebreus capítulo 12, no versículo 10. E aqueles certamente por poucos dias nos disciplinavam, como bem lhes parecia, mas este para o que nos é proveitoso, para que participemos de sua santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. É claro que sem disciplina ninguém verá o Senhor. Você não percebe que essa disciplina é o que santifica? Santifica o quê? Suas roupas? Que uma mulher se vista de determinada maneira? Não. Santifique sua mente, seus pensamentos e suas intenções. É aí que está o ponto principal. Aquelas mulheres que dependem do exterior vão a um salão de beleza e só pensam em vaidade. Por que isso acontece? Porque sua mente não foi santificada. O que elas têm é uma forma de tratar o corpo com dureza, santificando a carne, mas isso não é santidade, abençoado. Participamos de sua santidade, de sua disciplina, de seu evangelho, do poder deste evangelho. De modo que o homem que é corrupto de entendimento, isto que eu digo, entra por um ouvido e sai pelo outro. São cataventos de alto mar, sem leme,
e sem âncora, não estão ancorados, andam de um lado para o outro, aproximam-se da verdade e nunca chegam ao pleno conhecimento dela. Eles conheciam o sistema como a palma de suas mãos, e quando chegam aqui, conhecem-no como a palma de suas mãos, mas voltam para trás. O cão volta a seu vômito. Abençoados com toda a bênção, amada igreja, eu os amo. Recebam a disciplina de seu Pai. Abençoados, até a próxima vez.